Olá, começando mais um Cineclube Matinal, seu podcast de cinefilia. Eu sou Roger Lerina, estou aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre, novamente dividindo a mesa, que é um privilégio ter essa companhia. O meu amigo Marcelo Perrone, crítico de cinema, jornalista. E aí, Marcelo, tudo bom? Tudo beleza, Roger? E aí, pessoal? Então é isso, nós estamos Vamos. começando mais um programa e começamos esse episódio. Eu, particularmente, posso até falar pelo Perrone, tenho certeza que sim, muito entusiasmados, porque é um novo filme de de um dos nomes mais interessantes do cinema contemporâneo. O estadunidense Paul Thomas Anderson, diretor, roteirista, produtor, está com um novo filme que estreou no Brasil recentemente, semana passada, e que é um filme que parece ser quase tem um aspecto de parece ser uma reportagem gravada agora nessa semana, de tanto que ele se conecta com os fatos que estão acontecendo no mundo, muito particularmente nos Estados Unidos. Estou falando de Uma Batalha Após a Outra. É um filme que é protagonizado. Eu diria que tem dois protagonistas. É, um deles é o Leonardo DiCaprio, talvez o mais óbvio protagonista, e o outro é o Sean Penn. Eles são antagonistas nessa história, e é um filme baseado num romance do escritor Thomas Pynchon, que é What I'm um doing here. grande nome da literatura contemporânea nos Estados Unidos, e que conta uma história que, como eu disse, ela é muito identificável com o que a gente está vivendo hoje, muito particularmente nos Estados Unidos, um governo de vigilância com ares autoritários, e e aí o que realmente nós não assistimos atualmente nessa situação é uma oposição rebelde, guerrilheira, armada nos Estados Unidos contra esse governo que se coloca especialmente contra imigrantes, fazendo até prisões que lembram campos de concentração, que especialmente os nazistas, e não é gratuito essa minha referência ao nazismo, tem vários indicadores, né, no filme, dessas proximidades entre esse governo americano fictício da história de Uma Batalha Após a Outra com o governo hitlerista, né? A história se passa em dois tempos. Na primeira parte, o Leonardo DiCaprio aparece como um revolucionário, um jovem revolucionário, ligado a um grupo de guerrilha urbana chamado French 75. Uh, ele se chama Bob, e nesse grupo, ele se apaixona por uma colega de militância, carbonara, incendiária, sedutora, chamada Perfídia Beverly Hills, um nome curioso, e os dois têm um relacionamento tórrido, e em uma das ações que eles fazem de libertação de pessoas aprisionadas na fronteira dos Estados Unidos com o México, ela acaba conhecendo, tendo contato com um oficial estadunidense vivido pelo Sean Penn. E entre os dois rola uma interação. E o filme daí depois passa-se um tempo, porque esse grupo é, de alguma maneira, desbaratado, eles vão se esconder, e um tempo depois acaba todo mundo, quase todos os personagens acabam tendo que se confrontar novamente, e é uma filha desse casal, formado pelo Bob, né, pelo Leonardo DiCaprio, com essa personagem, a Perfídia, que é vivida pela atriz Teyana Taylor, e o Sean Penn, que é né, esse oficial, aí agora é um coronel, Stephen Lockjaw, vai atrás deles, especialmente, né, do Bob e da filha, para tentar ainda, né, prendê-los e desbaratar. E o filme se passa todo nessa história. Mas
Eu quero ouvir o Marcelo falar sobre esse filme, porque ele é muito impactante, porque, como eu disse, parece que a gente está vendo uma reportagem de televisão, né, Marcelo? Sim, e isso chama a atenção, quem assistiu o filme ou quem já viu, do quanto ele é atual. É um filme que foi finalizado ano passado, mas parece ter sido feito nos dias de hoje. Claro, não precisa ter uma bola de cristal, né, para imaginar já, até porque já teve um primeiro governo Trump lá, com toda a defesa que ele faz lá daquela coisa americana, da supremacia americana, e da perseguição aos imigrantes. Mas o filme ele dialoga muito até com a matriz que é o romance do Pynchon, que é uma coisa curiosa, assim, porque no romance original, que foi lançado aqui no Brasil em 1990 pela Companhia das Letras, com o nome de Vineland. É a Vineland. E ele se passa em 1984, tem esse simbolismo ali com 1984 do Orwell, muito em cima do governo Reagan. E aí, nesse romance, esse grupo de revolucionários, eles ecoam muito daqueles movimentos revolucionários e libertários dos anos 60, do qual o próprio Pynchon era simpatizante, assim, e retratou muito bem na época. Então, aquele ideal hippie revolucionário sendo sufocado ali pelo governo Reagan nos anos 80 dos Estados Unidos. Então, desse caldeirão surgiu essa trama, que o Roger descreveu, e a adaptação do Paul Thomas Anderson, ele coloca isso muito apropriadamente, óbvio que tem um diálogo muito afinado com os dias de hoje, assim, são os temas centrais ali, né, do racismo, do, 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 da questão da imigração, que digamos, é a principal no filme, assim, né, eles estão perseguidos, inclusive tem um outro personagem ali que é vivido pelo Benício Del Toro, que é tipo um líder, um militante do grupo de latinos. Eu Exato. achei legal, Roger, que eles falam... O espanhol é muito falado no filme, né? Sim. Então é isso, assim, uma questão De afirmação remarcar, cultural também, né? afirmação cultural. Então tem a coisa do racismo, que tem a presença da comunidade negra, tem a presença, a coisa da militância feminina, do empoderamento feminino. Mas uma coisa que é interessante, assim, apesar de a gente enxergar no filme esse viés, digamos, de libertário mais associado à esquerda, ele também tem e crítico à direita, né? Principalmente que tem lá um grupo do qual o Sean Penn quer fazer parte, o personagem, que é um grupo de supremacistas brancos, que é muito curioso, né? Que é o Tem um nome... nome. Tem a ver com. Aventureiros Natalinos, uma coisa Exatamente, tem a ver assim. com Natal, assim, eles É um grupo idolatram que Papai Noel, Santa Claus. ele tem que cumprir uma missão para fazer parte desse grupo, assim, que é o que é o grupo? É uma organização de bilionários secreto, assim, né? Como a gente também vê hoje em dia, assim, com a questão da rede que circunda o governo Trump. Mas não só é crítico a essa questão da direita, como ele também dá uma alfinetada na própria esquerda, assim, né? Essa coisa da militância meio inconsequente, dos caras Exato. que ficam batendo cabeça lá com aqueles gritos, palavras de ordem vazias, que ficam... Senhas, né? sim, aquela coisa É uma. de DCE que a gente brinca, né? Assim, de militância vazia, que são palavras de ordem que já não querem mais dizer mais nada nesse mundo Exato. contemporâneo, né? Incendiários, viva a revolução, que elas são São meio datadas, né? são datadas, são caricatas e até meio atrapalhadas, porque em certo momento o filme ele tem essa coisa de uma ação vertiginosa e um pouco de melodrama familiar e uma questão de humor. A questão do humor pega muito, né, de mostrar esse lado quixotesco desses guerrilheiros, assim, que Aham. ao mesmo tempo que eles são violentos nas ações, assim, eles também são atrapalhados, assim, nas suas incursões para derrubar o sistema, assim. E o personagem do DiCaprio é isso, né? Até a gente estava comentando, ele lembra muito o personagem Do do Jeff Lebowski, Jeff Bridges, Bridges no Lebowski, que é tem um o cara que grande Lebowski, né? tá, O sempre, Dude, tá sempre chapadão, de de roupão. roupão, é bem esse É, tipo, assim, um pouco inconsequente, as sim, coisas meio exato. E eu acho hippie. que todos os elogios que o filme está merecendo, inclusive de já estar sendo credenciado a disputar os principais prêmios da temporada, né? Que o Paul Thomas Anderson costuma frequentar, né? Então eu acho que é um bom raio-x do mundo que nós estamos vivendo hoje, assim, e nessa clave assim do humor, assim, que apesar de tocar de um tema super sério, a questão do humor ajuda a dar uma aliviada.
E é um filme, como todos os filmes do Paul Thomas Anderson, belíssimo, né? É. Eu me Tem uma surpreendi, fotografia assim, muito bonita, né? aquela cena, tem uma cena de perseguição na estrada, assim, Que que é quem for incrível, ver, gente. É que, uma que, que, perseguição de estrada que que eu foi, tenho certeza que nunca foi filmada daquele jeito, né? Você sim, nunca viu isso antes. é uma questão meio vertiginosa, assim, É, de efeitos ópticos, com a questão exato. das ondulações, assim, que É um dá. tobogã. Exatamente, ele transforma a estrada num tobogã, assim, e tu fica acompanhando aquilo meio suspirando, assim, com a tensão que cria, porque perseguição de carro é uma coisa comum no cinema de ação, né? Mas essa foi filmada de um jeito muito original, que é muito bacana, assim. Lembra. É curioso porque nesse filme, né, Marcelo, eu acho Uhum, que ele realmente desenvolve muito esse cruzamento de gêneros e sim, essa perseguição, ainda que ela tenha toda uma tensão sim. de uma perseguição, eh, digamos, convencional, de carros, de filme policial. Lembra muito aquele filme Duel, né, Sim, do Spielberg, né? encurralado. Encurralado, porque é no deserto, essa perseguição de carro. Mas em alguns momentos ela parece, ainda que não tenha humor, mas pelos efeitos óticos, tá, parece que a gente está vendo o Papaléguas. Sim, um episódio do Papaléguas e o Um Coiote, episódio do assim. Papaléguas e o Coiote. Porque chega a ser surreal. E isso é uma das chaves do filme que me enganchou muito, me impactou muito, Marcelo. É como ele consegue ir assim, então, ele faz um manifesto engajado politicamente, como eu disse aqui no começo, é um retrato de um, eh, de um, de um conservadorismo, de um avanço de uma extrema-direita nos Estados Unidos, que nunca deixou de existir, diga-se de passagem, mas que de tempos em tempos ela Sim, toma um protagonismo, às vezes ela recua, parece que um liberalismo e ideias mais progressistas estão ditando o dia a dia, a normalidade, digamos, do país, e efetivamente eu acho que acontece isso nos Estados Unidos, mas em outros momentos, como os que nós estamos vivendo agora, sim, não, é o contrário, é um retrocesso. Bem, então ele tem esse lado duro, mas ao mesmo tempo ele é uma comédia, às vezes bizarra mesmo, sim, surreal. Isso que o Marcelo lembrou muito bem, ele insiste quase à exaustão em mostrar esses revolucionários ou militantes esquerdistas, às vezes, muito atrapalhados, sim, apegados a ideias e a processos que são, como o Marcelo também colocou é, aqui, ultrapassados, que não tem sentido algum. Se em algum momento tiveram sentido, agora não existem mais. Mas, da mesma forma, também faz uma ironia, um deboche sim, desses supremacistas brancos que são patéticos. O nome do grupo, como a gente falou é. aqui também, eles são ligados ao Natal. É uma ideia. Sim, Deus, família e que vive Pátria, por Deus, pátria. família, É, a gente conhece é, esse slogan. Então ele mistura tudo isso. E aí tem uma coisa de western, de sim, estrada, thriller de ação, tá tudo misturado. E o que eu acho sim, interessante, Marcelo, é que isso poderia tudo ser né, uma massa um tanto amorfa, um pastiche desses gêneros, e que poderia ser apenas uma citação, etc., e com um interesse e um resultado pouco denso, né? uhum, Pouco significativo. Não é o caso, sabe? Esse é uma batalha após a outra. É um filme forte, é um filme que a gente estava falando aqui antes de começar a gravarmos. Tem 2 horas e meia e ele passa sim, realmente, ele não pesa, ele passa muito, né? A gente consegue fruir esse tempo. Ele tem, claro, algumas irregularidades, eu sim, acho, dramáticas mesmo, e essa construção que às vezes é um pouco quase caricata mesmo, às vezes ela passa, talvez, na minha opinião, né, mas é um pouco do ponto, e fica efetivamente um pouco rasa em alguns momentos, algumas caracterizações, seja de personagens, seja de episódios. Mas eu acho que no final das contas sim, ela é muito potente. E se a gente levar em consideração, né, Marcelo, a, 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 a relevância da filmografia desse realizador. Eu comecei falando aqui
que eu considero um dos nomes mais importantes do cinema contemporâneo, e eu acho, e é mesmo, se a gente lembrar que ele é o diretor, Paul Thomas Anderson, de Magnolia, Sangue Negro, Trama Fantasma, esses três Bug filmes, Nights também. Bug Nights, né, que é o filme anterior até esses todos, são todos filmes muito potentes, mas muito diferentes entre si, com muitas similitudes, sem dúvida. Ele tem uma marca autoral em todos esses filmes, mas eles são muito distintos, como o Embriagado de Amor, que é um filme que eu acho meio parecido com esse aí, com Sim, esse Uma Batalha Após a Outra, porque tem essa coisa de um humor, às vezes, meio histérico, quase. sim, Licorice Pizza, que é o filme anterior dele, sim. também tem um humor um tanto anárquico, né? O Paul Thomas Anderson, nos últimos filmes, pelo jeito, ele está indo por esse caminho. Então, é um realizador que é instigante. A gente tem que prestar atenção nele, né, Marcelo? E eu acho que o acerto dele nesse filme foi na adaptação que ele fez da obra do Pynchon anterior, que é o Vício Vício Inerente. Inerente. Eu acho que é o pior filme dele, Eu acho, não gosto. eu não, também Porque era um não... filme que era um livro tido como inadaptável, assim, porque o Pynchon tem uma coisa assim, meio de uma literatura fragmentada que vai da cultura pop à ciência, com muitas citações, com muitas referências, e para traduzir um pouco esse estado de espírito meio de um clima de paranoia da civilização, e é complicado. E na adaptação, esse o Vício Inerente, eu acho que ele se perdeu. Nessa aí, pelo que eu vi, uma entrevista do próprio Paul Thomas Anderson, ele passou pro Pynchon, acho que, não sei se tem uma leitura minha, né, rescaldado da má recepção que o filme teve, Aham. de fazer uma adaptação mais, pegar o ponto central mesmo Tomar mais liberdades tomar nessa liberdade e adaptação. transformar numa narrativa mais convencional, linear, assim, apesar de não deixar de tocar nos temas mais Aham. fortes, mas de não fazer do filme aquela coisa mais assim, digamos, a ser decifrada pelo espectador, como foi o Vício Inerente, assim, que é um filme que se passa na cabeça dos protagonistas, que tu não de misturar a realidade com delírio, assim. Uhum. Então eu acho que foi o grande acerto dele de dentro dessa narrativa mais convencional, assim, que é o filme, ele é linear, ele se passa em 2 tempos, mas não tem grandes toda a inovação dele ali está na questão dos temas que aborda, da mistura de gêneros que a gente já comentou aqui, que uma hora ele está numa chave de filme de ação, depois vira um drama familiar, daqui a pouco ele está bem num cinema político engajado, assim, né? Tem até a citação do Batalha de Argel, né? Do Gilo Sim, do Pontecorvo, Dilo assim, Pontecorvo. que é uma coisa assim que tu nunca, de uma hora, assim, então aparecem essas coisas assim da, da, da militância ali do queremos mudar o mundo até essa utopia resignada, assim, que tipo, vamos ficar aqui na nossa, que não E é deu curioso que às certo. vezes é na mesma sequência, na É, mesma cena, não é nem sequência, sim, na mesma cena, passa de algo, né, que seja engajado politicamente, de uma crítica contundente, a um humor sim. de desenho animado Sim, meio mesmo. desconcertante, quinta série, às vezes Às até vezes é um humor quinta série, a exato, sequência inicial, não vou dar spoiler aqui, quando tem toda aquela exato. ação no campo de refugiados, e o primeiro contato da militante, essa com Sean Penn, é totalmente inesperado, né? É, Assim, como ela faz para seduzir ele e ficar é, o clima, assim. Então é isso, acho que isso é interessante no filme, assim. é. Ele não é um filme que te deixa confortável, assim, a todo momento tá te surpreendendo, assim, com É. uma coisa bacana, assim. E um dos destaques, bem, tem um ponto comum em praticamente todos os filmes do Paul Thomas Anderson, que é a trilha sonora, que sempre é uma trilha sonora muito presente, né, muito significativa nos filmes dele, seja nas músicas que ele escolhe, canções que já existem, músicas que acabam entrando na trilha, seja na trilha original, que em boa parte dos filmes dele, nos últimos, né, não, nem saberia dizer quais, mas todos eles, é assinada por Johnny Greenwood, que é um músico inglês, guitarrista da banda Radiohead, e Sim, que eu acho geniais as trilhas dos filmes do Paul Thomas Anderson, assinadas pelo Johnny Greenwood, em Uma Batalha Após a Outra, novamente assinada por ele. Eu acho, às vezes, um pouco excessivamente presente, no sentido de às vezes, chegar a ser quase distrair da ação,
de tão narrativa que é a trilha, mas de qualquer maneira é uma trilha muito bacana, muito interessante. Tô querendo ouvi-la sem o filme até, por conta disso. Mas um outro destaque, né, Marcelo? Até a gente, Hum, para encerrar aí uma batalha após a outra, são as atuações. hum. Todo o elenco é muito, muito bem dirigido, são ótimas atuações. Aliás, também é uma característica dos filmes do Paul Thomas Anderson, ele consegue tirar atuações de grandes atores, de atores até nem tão dramaticamente conhecidos como Adam Sandler, Embriagado por Amor, mas pô, ele já dirigiu Daniel Day-Lewis e Paul Dano, por exemplo, em Sangue Sangue Negro. Negro, e são atuações sublimes. E nesse filme é a mesma coisa. Então a gente tem, como eu falei bem lá no começo, o Leonardo DiCaprio, que está muito bem com esse personagem, o Bob, esse ex-revolucionário, revolucionário depois ex-revolucionário, já meio doidão, tá sempre chapado, etc. E ele e ele só faz coisas quase cômicas, ele realmente é praticamente um personagem, o filme inteiro é cômico mesmo, né? Ele tá muito bem, mas o Sean Penn, aí é absolutamente precoce a gente dizer isso, mas eu já daria o Oscar dele no ano Sim. que vem, seja de ator coadjuvante, seja de ator principal. Ele tá incrível como esse coronel, esse militar do Exército dos Estados Unidos, que sonha em entrar na elite supremacista, um, eh, um sujeito que, ao mesmo tempo, tem um encanto e uma atração que ele não consegue equacionar bem com essa revolucionária que ele acaba combatendo, a perfídia. Lembrando que ela é uma pessoa negra, né? E um revolucionário é absolutamente o antípoda de tudo do que ele almeja ser. E ele tá, né, Marcelo, incrível. Ele chega a ter até uma franjinha do Hitler, Sim, assim. Ele tem uns é uma trejeitos que é interpretação, incrível. assim, que olha, desde o Javier Bardem, lá de Onde os Fracos Não Têm É Vez, eu não vejo um verdade. vilão, assim, que ao mesmo tempo é maligno, Bem lembrado. caricato, que é muito interessante, mas eu acho que ele é mais, o Sean Penn consegue criar um personagem, assim, que, do jeito de caminhar, dos tiques com a boca, do penteado, é uma composição muito que vai além da interpretação desse grande ator. Ela vai, assim, do jeito de falar, do jeito de andar, ah, na vilania, com a questão da compulsão sexual que ele mostra também. Exato. É um personagem muito rico, muito denso, assim, eu acho até, assim, que ser coadjuvante para ele seria pouco, mas a gente Exato. sabe, né, É, pelas regras, que tem que só um protagonista. Até é, poderia ter 2, mas eu acho que não é. vai rolar. Porque o de coadjuvante eu acho que tá garantido para ele, Não, assim, sem né. dúvida. E ele não é um personagem que, óbvio, a gente não vai É, torcer por esse personagem, mas sim, a gente quer que ele apareça na tela, e toda vez que ele aparece, a gente gosta que ele esteja, mesmo que a gente esteja odiando o que ele faz, sim. etc. Então é um personagem muito rico, claro, não apenas a interpretação, o personagem mas a atuação do Sean Penn nesse filme, né, para usar uma expressão que eu até nem É. gosto de dizer, né, vale o ingresso, né? Isso aí. Vamos para o intervalo, já Vamos falamos lá. bastante de Paul Thomas Anderson, e nós voltamos para conversar de um outro filme sobre o coração dos Estados Unidos, passa no coração dos Estados Unidos, também é um retrato, Sobre o de fim alguma das maneira, utopias né, também, de certa sobre o forma. fim de utopias, e que é um clássico que todo mundo ama, nós aqui pelo menos gostamos. Já voltamos. A gente está de volta com o Cineclube Matinal. E hoje vai ser um episódio, Marcelo, dedicado Uhum, aos Estados Unidos, no certo sentido, uhum. a cultura, né, e a ícones da cultura norte-americana, estadunidense. A gente já falou de Uma Batalha Após a Outra, no filme do Paul Thomas Anderson. E perdão, nós vamos falar sobre um clássico do cinema. É dirigido por um alemão, mas é um retrato dos Estados Unidos, e que voltou em uma cópia restaurada, em 4K, belíssimo, e na grande tela, né? Esse filme do Paul Thomas Anderson se passa muito numa região dos Estados Unidos mais árida, né? Sim, No sul, oeste dos Estados Unidos, então são grandes paisagens, e é muito bonito de ver na tela grande. sim. Da mesma forma que Paris, Texas.
do Wim Wenders, que é um filme que explora muito essas grandes paisagens desérticas, essas planícies pontuadas por montanhas, por formações rochosas, mas esse horizonte praticamente infinito que a gente vê nas pradarias dos Estados Unidos, onde esses personagens se perdem, eles estão perdidos, né? E especialmente o Harry Dean Stanton, né? Que é o Travis, o protagonista dessa história, um homem que vaga há anos pelo deserto depois do fim, do rompimento com a sua esposa, que é vivida pela atriz Natasha Kinski, e que aparece mais ao final do filme, e a gente acompanha durante quase toda a história o irmão desse personagem andarilho em busca dele, e a gente, à medida que vai vendo o filme, a gente vai remontando, né, Marcelo? Vai remontando, vai sabendo da história pregressa, do porquê ele se tornou essa figura solitária que vaga como se fosse um mito mesmo, né, pelos desertos dos Estados Unidos, e depois, ao final, há esse momento em que ele se confronta novamente com a sua esposa, e eles relembram o passado. É um filme belíssimo, eu me emociono muito quando... Sim. Eu não sei quantas vezes eu já vi Paris, Texas. Eu vejo quase anualmente esse filme, há muitos anos, desde a estreia. Aham. E ele é curioso, Roger, assim, que esse é daqueles filmes que tu precisa ter uma vivência para entrar mais nele, assim. É um filme que um jovem pode assistir, pode Filme de gostar, sabe? 1984, gente, então ele Ah, tem 30 anos então eu já, falo né? por mim, assim, quando eu vi esse filme na Quer época, dizer, 40 anos. 84, saindo da adolescência, não é a mesma coisa que rever ele depois, quando tu começa a te aproximar Claro. dos temas tratados no filme, de família, de relacionamentos, de filhos, para quem já teve essa experiência. Então, ele é um filme que ele se comunica muito com a tua vivência, assim. Então, ele te diz muito, assim, sobre as experiências. Essa jornada, assim, ela é muito dilacerante até em momentos, assim, porque ela vai se reconstruindo, como o Roger disse, a partir do momento que esse personagem, Andarilho, que é um peregrino, assim, se reconecta com a família, com o filho em primeiro momento, com o irmão, a família, e depois vai atrás da ex-mulher, que a gente fica, que é a personagem da Natasha Kinski, que a gente fica sabendo o que ocorreu para ter essa ruptura. E o interessante, assim, que o Wim Wenders, ele sempre foi um apaixonado, assim, pela cultura americana, assim, pela Exato. música, pelo cinema. O Paris, Texas, ele sempre reconheceu que tem uma forte influência, assim, do John Ford, principalmente nas sequências iniciais, naqueles cenários. Do filme, ele tinha já na Alemanha um histórico de filmes de estrada, né? Tem até uma trilogia lá com os filmes de estrada, mas ele considera esse seu primeiro, assim, digamos, o seu filme mais importante. Todos os seus fãs também conectam esse filme como um grande momento da carreira do Wim Wenders. Eu vi uma entrevista mais recente dele agora, porque o filme está sendo relançado em razão dos 80 anos do Wim Wenders, né, que inspirou vários Sim. ciclos pelo mundo, e com cópia restaurada, que está em Porto Alegre, só veio Paris, Texas, mas em outras capitais está passando também o Asas do Desejo, o Buena Vista Social Club e E o Até o Fim do o Até o Mundo, Fim né? do Mundo na versão de 5 horas, né? Quero ver Olha, como já era já era difícil. difícil em 2h30, então quero ver. A versão que É chegou um ao cinema filme meio é um filme complicado. complicado, para dizer o mínimo, do É, Vivendo agora com 5 horas. mas já o Paris, Texas, e é interessante, assim, aqui a gente não tem muito tempo para falar dos bastidores do filme, assim, mas é uma experiência muito pessoal que o Wenders se envolveu com o dramaturgo americano, o Sean Shepard, que é o autor do Aham. roteiro, e o filme foi sendo feito aos poucos, assim, nas conversas que eles estavam tendo. Então ele teve filmagens interrompidas. No filme a gente percebe isso, um momento que tem ali de impasse. Era o impasse que estava acontecendo nas filmagens reais mesmo, que foram paralisadas quando o Sam Shepard precisou se afastar e o Wenders tocou sozinho, criou um segmento sozinhos. E é o filme que ele tem, assim, para mim, é um dos grandes momentos da história do cinema, né, Roger? Que é aquele encontro
lá no Peep Show, onde o personagem do Trezio reencontra a mulher. É incrível, aquilo E é tem inacreditável. um monólogo do personagem do Harry Dean Stanton, que é o grande personagem da vida dele, né? É um Sim, ator que até então e posteriormente ficou sempre relegado a papéis coadjuvantes, nunca teve um protagonismo assim no cinema. E esse é o papel da vida dele, assim, porque ele se dedicou, tem muito dele no próprio personagem, como ele reconheceu. E esse monólogo ali, é dilacerante, assim, é bonito, exato. meio que costura o filme. E para mim, assim, é uma das sequências mais lindas da história do cinema, assim, Sem dúvida, eu aquele concordo. segmento assim do encontro, quando ele vê a Natasha Kinski e depois reencontra ela e vai aos poucos revelando quem ele é muito, muito, muito bonito, assim. E E a já que Natasha Kinski tá está linda, assim, belíssima. e já que a gente falou do filme de estrada do Paul Thomas Anderson, essa conexão do filme de estrada do Wim Wenders eu acho interessante também relacionado com a questão das utopias, porque a estrada no cinema sempre foi vista como aquela coisa de tu sai para explorar movimentos, em busca de liberdade, de ruptura. Nesse do Paris, Texas, parece que é um movimento contrário, né? Tu pega a estrada para retomar o Uhum. ele não tá, ele quer estar se reconectando, ele não está mais rompendo, ele está em busca de uma reconexão, mesmo que essa reconexão seja um tanto forçada, é um caminho que eu acho interessante, assim, né? O filme de estrada como que reaproxima o seu protagonista em vez de distanciar ele. E isso depois, quando ele se aproxima do filho, vai em busca da mulher e depois parte novamente. Não vou dar spoiler nenhum, né, do filme tão velho, É, né? mas é interessante como essa subversão que o Wenders faz dos significados do filme de estrada, assim, é impressionante. E trilha sonora, né, para não deixar de falar. Sim, a trilha sonora do Ry O Cooder. Ry Cooder com aquela slide de guitarra que entrou nas paradas de sucesso, foi uma trilha sonora onipresente, assim, né, nas rádios É, e tem. nos. Não, É até impressionante. hoje, Até né? hoje, é uma trilha que tu escuta um primeiro acorde do deslizar daquela Daquela. guitarra, tu já sabe o que que é que é a trilha do Paris, Texas. E que tem, e que é uma trilha que é muito conectada, tem muito ilustrativa do sentimento, né? Sim, Do personagem, né, aqueles acordes, aquelas notas que ficam eh, reverberando no ar, como né, aquele personagem que vaga solitariamente, sem lugar algum. Isso que tu falaste, Marcelo, achei muito bacana a respeito da estrada como uma sim, reconexão com o começo, né, que vai meio na contramão, para usar uma figura é, de direção, do que normalmente é um filme de estrada, sempre você vai de um lugar ao outro, etc. Mas isso eu acho que acontece mais a partir do momento em que o personagem, né, do Dean Stockwell, que é o o irmão, irmão, né, o Walt, o irmão do Travis, vai e consegue encontrá-lo, né, esse andarilho. Porque até então, Marcelo, eu vejo, pelo menos, como sim, uma outra forma de estrada. Uma estrada que é para lugar nenhum, que é só um caminho. sim, Porque ele realmente ele não tem objetivo, ele, diz, ele não vai para lugar nenhum, ele está apenas andando. É um movimento que, na verdade, sim, ah, é como estar parado. Só que ele está em movimento, porque não vai a lugar nenhum, não há objetivo. Então, se sim, ele estivesse parado, seria, né, grosso modo, a mesma coisa do que ele estar em movimento, porque é um movimento sem exatamente um sentido. É só, talvez, uma incapacidade, uma instabilidade da alma desse personagem, que ele não consegue mais ficar em nenhum lugar porque ele está em conflito consigo próprio. E é por isso que ele anda, mas ele não quer chegar a lugar nenhum. E ele acaba com esse encontro com o irmão. Não estamos exatamente dando spoilers aqui, né? Com esse encontro, ele acaba, né, se reconectando de alguma maneira com esse passado e tentando, sim, eh, pelo menos, retomar algum contato e, a partir daí, talvez ir adiante e efetivamente daí ir sim, adiante mesmo, não apenas ficar andando.
e a sua vida, a vida dele, ir para algum outro lugar, né? Então, é um filme muito bonito, é muito simples, cara. A história Sim. cabe em 3 linhas, né? A gente já contou que praticamente toda a história do filme, de uma forma muito simples. No entanto, é um filme muito denso, muito bonito, muito impactante, como o Marcelo falou, Ele é sensorial, assim, né? sensorial. A cada vez que a gente revê, ele diz algo diferente. Por conta disso que o Marcelo bem lembrou, a gente vai, claro, acumulando experiências na vida, vai ficando mais velho, mais maduro, etc. E vai se conectando com algumas coisas que estão ali no filme de uma maneira mais intensa, talvez, do que antes. Hum. E só lembrando e reforçando, o filme você pode ver, tem em plataformas, tem DVDs que pode ver, mas, gente, esse filme tem que ver no cinema. Sim. Ele tem uma cinematografia, uma composição de quadro incrível e uma fotografia Sim. maravilhosa, dirigida pelo Sim. Rob Müller, Sim, que é o parceiro do que é um Wenders. parceiro do Wenders, de muitos da maioria de seus filmes, o diretor de fotografia, e que fotografou, apesar de ser um alemão, fotografou as paisagens desérticas, áridas, do meio oeste dos Estados Unidos, como se tivesse nascido Sim. lá. Como se tivesse com Então, John Ford trabalhando com o exatamente, como se tivesse trabalhado nos faroestes do John John Ford Ford. a vida inteira. Paris, Texas. Não percam. Quem já viu, quem não viu, tem que ver, por favor. E quem já viu, claro, tem que ver sempre, rever sempre. Nós vamos para o intervalo, né, Marcelo? Isso. Não, depois nós voltamos, vamos falar de outro aspecto da cultura dos Estados Unidos, mas daí num documentário. Já voltamos. Estamos de volta, então, com o Cineclube Matinal. Hoje estamos falando de 3 produções, não exatamente recentes, mas filmes que estão encartados no cinema, e agora de um documentário que está numa plataforma de streaming, e os 3 em comum têm a característica de serem retratos de aspectos da cultura dos Estados Unidos. Nós vamos falar agora de um documentário muito bacana, chamado Programa de Domingo, A História de Ed Sullivan. É um documentário que está disponível no catálogo da Netflix, e é um documentário recente, agora desse ano, 2025, e que conta a história desse icônico apresentador de televisão dos Estados Unidos, um dos pioneiros, né, nesse gênero Programa de de auditório, programa assim. de auditório, e que é um modelo até hoje, especialmente lá nos Estados Unidos, para os novos apresentadores de todas as gerações que vieram depois dele, que entre 1948 e 1971 teve um programa, né, o Ed Sullivan Show. No começo tinha um outro nome, mas depois logo virou The Ed Sullivan Show, que era aos domingos, passava pela CBS, né? Uhum. Uma emissora em rede nos Estados Unidos, e que era um êxito, né? Uhum. A nação inteira assistia, e que tem uma característica, esse documentário em particular, por enfocar um aspecto da vida e da personalidade e dos programas do Ed Sullivan. Passaram por lá virtualmente todos os grandes artistas, especialmente da música dos Estados Unidos nesse período, quer dizer, dos anos 1950 até o começo, né, de 1970. Mas ele dava visibilidade e fazia questão de ter no seu auditório, numa época que isso era não só incomum, como até, num certo sentido, e até em alguns Uhum. lugares proibido lá nos Estados Unidos, artistas negros. Era algo que eu particularmente desconhecia, Marcelo. Essa ênfase que ele tinha, esse empenho pessoal e profissional de colocar músicos, cantores, cantoras, artistas, e também, claro, as causas, né? Numa época em que os direitos civis afro-americanos estavam sendo colocados e contestados dentro dos Estados Unidos, né, especialmente na década de 1960, e o documentário mostra isso com muito destaque, inclusive com depoimentos
de artistas como Harry Belafonte, que era um ator, cantor e militante negro muito importante, Smokey Robinson, que é um artista da Soul Music, e todos louvando o empenho do Ed Sullivan de mostrar artistas negros no programa mais prestigioso da televisão norte-americana, numa época que isso não era bem visto por muita gente, né, Marcelo? É, exato. Eu me surpreendi muito positivamente com esse documentário. Eu vi ele meio por acaso, assim, estava um dia zapeando ali na Netflix e vi, comecei a ver e não parei, porque eu confesso a minha ignorância, assim, eu conhecia muito o Ed Sullivan como um apresentador de TV, o Silvio Santos Exato. americano, assim. E os artistas, praticamente todos os artistas da música pop relevantes do mundo passaram pelo programa dele e a gente está acostumado a ver no YouTube, toda hora tem apresentação dos grandes artistas se apresentando ao vivo de todos os gêneros, rock, pop, a música popular. Bom, Elvis Presley, Beatles e É, Rolling Stones se exatamente, apresentaram e foram entrevistados por era ele. tipo Tem uma assim, ideia. era artistas de fora, como os ingleses lá, os Beatles, Rolling Stones, a chancela de entrada nos Estados Unidos era participar do Ed Exatamente. Sullivan, tanto que as apresentações dos Beatles lá se tornaram históricas. Só que o documentário, como o Roger falou, ele pega um aspecto do Ed Sullivan e reconstrói do porquê, porque ele tinha uma aparência assim, meio casmurra, meio bronca, assim, que eu nunca imaginei que ele Nunca fosse imaginei. ser essa pessoa tão bacana que o documentário revela. Porque o aspecto musical é enfatizado no documentário, mas é enfatizado quase que exclusivamente, né, Roger, só pelo ponto de É vista dos praticamente artistas só isso, negros. né? Ignora totalmente os artistas lá que se apresentaram, os outros, que todo mundo isso aí já sabe, porque era a função do programa, porque ele apresentava não só música, era atrações circenses, De vaudeville, era né? um programa meio miscelâneo, meio circo, assim. É. Então eu cresci, todo mundo conhece os cortes dos programas do Ed Sullivan, que são presentes nos documentários diversos, assim, das apresentações musicais. Mas essa questão, que daí o documentário revela, que vem o engajamento dele já como jornalista, desde o início lá, que ele vem de uma família humilde irlandesa, que Isso. cresceu em meio ao preconceito, né, na periferia lá de Nova York, acho que é no Harlem. No Harlem, é. Que ele O Harlem a cresceu. gente tem a ideia de, É, né, em geral, temos a ideia de que é o bairro dos negros, depois dos latinos. Mas na virada do século XIX os para o XX, irlandeses, né? era o bairro, sempre foi um bairro digamos, periférico, suburbano, né, tradicionalmente. Era o bairro dos irlandeses Sim, e dos judeus. sim. Depois que os negros, né, foram ocupar aquela região, depois os latinos. E isso fez do Ed Sullivan conviver desde a infância com essa questão do preconceito, do bullying racial. E ele, nos primeiros trabalhos dele como jornalista, ele começou no jornalismo esportivo, ele já tinha um foco especial com essa coisa dos atletas negros, do Exato. preconceito. E quando ele chegou na TV, ele fez disso um cavalo de batalha, assim. Ele se tornou amigo particular do Harry Belafonte, que naquela época era o grande nome, né? Antecedeu, por exemplo, o Sidney Poitier, da militância assim, artística, que era Aham. o ator, cantor e militante engajado naquele auge dos movimentos dos direitos civis. Aí vocês imaginam, os negros não podiam, em alguns lugares dos Estados Unidos, nem entrar num ônibus, num restaurante, e Exato. daqui a pouco eles estavam ali no maior programa de maior audiência da TV, e isso deu muitos problemas para Ed Sullivan. Tinha emissoras do Sul, né, daquela região mais racista, que se recusavam durante uma época a passar o programa dele, quando sabiam que ia ter destaque para artistas negros. E o Ed Sullivan escalava pessoalmente lá, ele tinha um faro e uma equipe que mostrava para ele quem estava despontando, quem eram os caras que iam bombar, assim. Exato. E ele levou lá um jovem, por exemplo, o Stevie Wonder, os 13 Jacksons, anos, Steve 13 Wonder. anos, Stevie Wonder, é um momento muito bacana do É. documentário. A Nina Simone, que era uma artista super Super engajada engajada, também que pelos fazia direitos aquelas civis dos letras negros. dela super militantes no programa ao vivo dele lá. É. Então, imagina o peso que isso teve, assim, na cultura pop americana, assim. E o que é legal, né, Rocha, é que todos os artistas, os vivos que ainda são entrevistados e até depoimentos de arquivo, ressaltam isso, que se não fosse o Ed Sullivan naquele momento dar essa abertura, a música pop, o presidente da Motown, que é a gravadora
mais importante da música negra americana, fala só, o Ed Sullivan abriu uma porta para a música que nenhum outro veículo jamais daria essa visibilidade para artistas negros, Sem porque dúvida. as rádios eram muito nichadas, os artistas não apareciam, e daqui a pouco tu tem lá a Tina Turner, tu tem lá tem umas apresentações antológicas que o documentário ressalta, que é do Sly and the Family Stone, que é assim, o cara vai pra plateia, pega a plateia pra dançar. Aquilo ali era um escândalo na época, que as plateias eram convencionais, acostumadas a tudo certinho. Daqui a pouco tu vê um artista negro levantando, indo na plateia, pega uma senhora branca para dançar com ele. E isso era assim, dá para tentar imaginar o impacto que era assistir esse tipo de cena no final dos anos 60 e início dos anos 70 na TV americana, assim, né? Então, olha, um belo É. documentário, me surpreendeu muito positivamente. E ele, É uma aula de história e de música, sem assim, né? dúvida, tem muitas entrevistas com o próprio Ed Sullivan, lembrando da sua trajetória, e tem um recurso interessante, né, Marcelo, que a gente vai começar. Já, na verdade, não é exatamente uma novidade, mas tem sido cada vez mais frequente e nós vamos ouvir isso cada vez mais e se desenvolvendo ainda de outras formas, eu imagino. Eles usam, eles pegam textos. O Ed Sullivan escrevia também muito, ele, como o Marcelo lembrou, ele começou como um colunista de esporte. Então ele escrevia, depois ele virou colunista da Broadway, foi deslocado para escrever sobre a Broadway, né, que é os teatros, peças teatrais e musicais, etc. E ele disse que não sabia nada sobre isso, mas acabou, né, que a coisa de jornalismo a gente sabe que a gente acaba na marra aprendendo as coisas. Bem, então ele escrevia e diários, etc. Então eles pegam esses textos escritos pelo Ed Sullivan, comentando o seu programa, os artistas que ele levava, etc. Cartas pessoais também, Cartas né? pessoais, isso. E usam uma narração do próprio Ed Sullivan, mas que ele não gravou esse texto. Eles usam uma inteligência artificial, pegam a voz, obviamente tem milhares de registros da voz do Ed Sullivan, e ele lê, né, a IA, a inteligência artificial, fala, né, como se fosse o Ed Sullivan lendo, dando esse texto. Isso é dito também, não é algo que é escamoteado pelo documentário. O documentário é honesto ao dizer nos letreiros no começo do filme que esse recurso vai ser usado. Então é interessante, porque não é uma apropriação exatamente indevida, é o próprio personagem falando as suas próprias palavras, também não está dizendo palavras de outros, e certamente ele teria dito aquilo, ele só não tinha gravado esse áudio. Não, é um recurso que está sendo cada vez mais Cada utilizado. vez mais utilizado. Nada a ver com o tema, mas o Reinaldo Azevedo, ele fez uma cirurgia na garganta e ficou participando do programa de rádio dele só com voz gerada por IA. Ele escreve as colunas e a IA lê. E olha, é impressionante, assim. É muito difícil diferenciar que não é ele falando ao vivo, assim. Então, é um recurso usado muito bem no documentário. E o Ed Sullivan tanto que assim, ele amava tanto esse programa, né, que ele morreu logo depois que o programa chegou ao fim em 71 e ele morreu em 74, assim. Porque ele dedicou a vida a esse programa. Isso. E ele foi meio pressionado pelas questões de audiência, vai diminuindo. Sim, perde o patrocinador. Então, assim, isso aí deixou ele muito desgostoso, assim, em certo momento da vida, assim. Mas olha, é muito recomendamos bacana. muito. E ele morreu, e segundo o documentário diz, ele morreu num domingo à noite também, que era quando passava o programa, né? O programa, lembrando que era visto, variava, claro, imagina, foram 23 anos de programa no ar, variou muito, né, a audiência, mas era estimada, foi entre 35 a 50 milhões de espectadores. Sim, de costa a costa. De costa a costa nos Estados Unidos, imagina 30 a 50 milhões de espectadores aos domingos vendo o programa do Ed Sullivan. E lembrando o foco desse documentário, né, programa de domingo, a história de Ed Sullivan, dando visibilidade, às vezes, pela primeira vez, para artistas como Sammy Davis Jr., Harry Belafonte, que nós falamos aqui, os Stevie Wonder, e vários artistas Supremes, de jazz, né? Diana Ross, sim, Ella Fitzgerald, até já veteranos, né? Que era o Cab Calloway, que vinham do vaudeville, esses artistas mais... O Nat King Cole. Nat King Cole, Louis Armstrong, que já era um veterano, mas também não tinha essa visibilidade televisiva, né?
Foi um grande serviço feito à cultura pop. E é um personagem, e aí, tanto a mim quanto ao Marcelo Perrone, que nos surpreendeu esse aspecto da vida do Ed Sullivan, que para mim, para nós, era desconhecido. Esse apoio aí aos artistas negros e né, à população afro-americana em geral, como né, respeitando e divulgando os seus direitos e a igualdade, a integração racial nos Estados Unidos. Feito, Marcelo? Feito, era isso. Então é isso, gente. Esse foi o podcast do Cineclube Matinal, que é uma produção da Matinal. Nós estamos comemorando 6 anos e é uma realização em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região e também os Cine Bancários. O programa é gravado no Estúdio Hall, em Porto Alegre. Tem roteiro e apresentação de Roger Lerina, do Marcelo Perrone. A produção é da Luísa Kiefer, Felipe Speck e Laís Escher. Na técnica hoje a gente tem o Joseph Aresso e a gente convida vocês a seguir o nosso perfil, seguir o perfil do Cineclube Matinal no Spotify e também na Apple Podcasts. Lembrando que toda quinta-feira tem um novo episódio para falar de cinema, de séries, filmes de ficção, documentários, que estão tanto nas telas dos cinemas quanto nos streamings e nas plataformas aí online. Certo? Certo. Então, próxima quinta-feira, nos vemos e ouvimos novamente. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.